O mercado do Corinthians ele está complicado. Hoje de manhã eu falei com uma fonte que inclusive estava ajudando na negociação do Wallace com o Corinthians. O Corinthians já tinha até um plano para fazer o pagamento de 8 milhões de euros, um pouquinho menos, tinha metas ali e tal, mas no primeiro momento ia ser menor esse valor, no fixo, no caso, e o Corinthians iria fazer o parcelamento em 6 vezes do Wallace. Só que aí as conversas não foram avançando. No final de semana, bem no finalzinho da semana, ali na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, o Alexandre Matos fecha o Matheus Henrique na Itália e depois, ali mesmo na Itália, se reúne e fecha a contratação do Wallace. Por quê? Porque a condição de pagamento do Cruzeiro era muito melhor do que a do Corinthians. E querendo ou não, toda essa questão extra-campo, notícias de que acontece no Corinthians, isso afasta e esfria o mercado, tem esfriado. Eu converso com muitas pessoas de mercado que me dizem a situação do Corinthians, a bagunça que está o Corinthians, afasta, as pessoas têm dúvida de ir ou não jogar no Corinthians. Não estou dizendo que é o caso do Wallace, porque o Wallace estava negociando com o Corinthians, mas a proposta do Cruzeiro foi melhor. Aí é uma questão de mercado e de perspectiva também do Cruzeiro, que é hoje um time que daqui para frente vai brigar muito por títulos, ou vai voltar a brigar por títulos. Mas o mercado, de fato, a situação do Corinthians afasta o Corinthians do mercado da bola e tá difícil, apesar do Augusto Melo ter prometido publicamente ali para os Gaviões e para todo mundo que estava gravando ali 4 reforços e reforços de peso. Esse é um outro e por que está tão difícil? Desculpa, Dom. Esse é um outro bastidor da história do CEO. Uma coisa que foi discutida, está sendo discutida. Cara, quando você diz que você precisa de 4 reforços de peso, isso é experiência lá do Flamengo, lá de trás. Você está dizendo que o cara que está no elenco não serve. Isso é ensinamento do Flamengo em 2013, que tinha o Fred Luiz como CEO. Não é de agora, mas é daquela época. E por que está tão ruim essa imagem? Porque cada dia é uma matéria policial diferente envolvendo o Corinthians, né, Perrone? Agora a gente teve uma matéria ontem do Fantástico, trazendo documentos que mostram que o advogado do Alex Cassundé, que é o dono da empresa que fez essa intermediação entre o Corinthians e a VaiDebet, alegou que os pagamentos feitos à Nelway, que é aquela empresa que a gente já mostrou que tem relação com laranjas, foram feitos por causa de um serviço de telemedicina. Além disso, temos suspeita do vice ter contratado detetives, Perrone. Que história! Domi, a história é longa, né, e complexa, tal. Assim, o PVC vai pegar a referência. Eu estou me sentindo aqui o Gil Gomes, né, um ícone do rádio, do rádio, assim, não, especialista em polícia e tal. Eu olho para o espelho e fico imitando ele, só contei para vocês isso. Tá? Mas é o seguinte, porque é um monte de caso policial, a gente tem ali, cada hora vai um na delegacia, tem para um inquérito e tal. Então vamos lá. Essa história, no sábado, eu e o repórter Pedro Lopes, a gente entrevistou o advogado do Alex Cassundé, que é o cara que fez a intermediação. Aí perguntamos para ele, olha, para onde foi o dinheiro? Esse dinheiro foi para a Nelway, segundo a polícia, é uma empresa de fachada, explica para a gente. Ele falou, olha, é muito cedo para explicar, preciso esperar ele prestar o depoimento na polícia, depois eu explico. Mas realmente existiu uma relação. O Fantástico publicou um documento que o Pedro Lopes também teve acesso, e a gente publica essa história hoje no UOL, que é assim, o Alex Cassundé responde por Corinthians o que aconteceu, não só para o Corinthians, como para a VaiDebet. Responde sobre o dinheiro. E ali ele diz que teria sido por esses serviços de software de telemedicina. Então, isso é o que ele fala na contra-notificação que ele manda, mas para a gente ali ele não falou. Beleza, a questão... Aí nós vamos entrar na questão do detetive, né? A coisa vai ficando cada vez mais enroscada. Aí, em vez do Gil Gomes, a gente lembra do Mário Fofoca, personagem icônico de novela da Globo. Porque uma mulher, como o Juca mostrou na matéria, uma mulher foi lá na casa da Edna, que tem um nome dela como proprietária da Nelway,
só que ela disse que não é, que não conhece, que não sabe, não é dona da empresa, foi lá fazer perguntas, né? Porque essa Nelway recebeu um dinheiro logo depois que o intermediário recebeu o dinheiro da comissão do Corinthians, né? Então o Cassundé, a empresa dele, recebe do Corinthians e faz transferência para essa empresa. Aí do nada apareceu uma mulher perguntando para a Edna, que seria a dona, sobre a transferência, sobre a empresa. Ela é uma pessoa que depende da renda do Bolsa Família para viver, e falou assim, olha, não sei o que é isso. Só que a vizinha dela percebeu que essa mulher estava filmando com o celular, estava gravando um vídeo com o celular na cintura. A vizinha da Edna fez o quê? Vou gravar também. Gravou, anotou placa de carro, levou para a polícia descobriu que era que ela trabalhava, ela falou para a polícia que trabalhava para um investigador. E aí a informação que o Fantástico traz é que o investigador, que existe uma suspeita da polícia de quem contratou o escritório desse detetive, seria de investigação particular, teria sido o vice-presidente do Corinthians. O segundo vice-presidente, o Armando Mendonça. Eu conversei com o Armando, ele não responde se foi ele ou não. Ele fala assim, olha, eu vou esperar a investigação, vamos ver o que a investigação vai falar. Não, e ele não disse se foi ou não. E aí o conselho, o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, entregou o caso para a Comissão de Justiça. Falei demais, Domi, tem mais coisa aí dessa investigação do conselho e tal, mas eu vou parar por aqui que é muita informação, né? O Perrone, deixa eu Não, só foi tentar... perfeito sua explicação, Perrone. Mas, assim, porque é uma história muito tenho difícil mesmo. Desculpa por Desculpa. você interromper, é que eu acho que a questão que fica é por que o vice do Corinthians contrataria um detetive para investigar essa história? Assim, é isso que o Romeu Tuma fala. Ele fala assim, olha, eu acho grave, acho uma informação grave, porque a gente pode ter alguém do clube tentando apurar uma coisa que a polícia deveria apurar. Então eu quero saber se realmente ele fez. Nós vamos falar com o delegado, eu tentei falar com o delegado também, mandei uma mensagem perguntando isso, ele ainda não me respondeu. Então a gente quer saber se realmente existe essa suspeita da polícia, e aí a gente vai querer saber por que ele teria feito essa investigação. É importante para o clube saber o que está por trás disso. A dúvida que eu ainda tenho é a seguinte. A dúvida que eu tenho, Perrone, é a seguinte, vamos lá. É claro que é grave, né? Se o Armando Mendonça estava contratando Mendonça, uma empresa de detetives, tem uma coisa que não é correta, estou de acordo. Mas a pergunta continua sendo para onde foi o depósito da Nelway? Aqui que estão. Porque aí a gente começa a investigar duas coisas que têm relação, porque o Armando Mendonça pode ter contratado a empresa de detetives por desconfiar de que a empresa era laranja e que esse dinheiro foi para algum lugar, e não é o procedimento correto, estamos todos de acordo. Mas, de qualquer maneira, continua a pergunta que nem a polícia responde, nem o Armando Mendonça, nem o Augusto Melo, nem o Alex Cassundé até agora, e nem a Edna, que é para onde foi o depósito de R$1.040.000 da rede social mídia para a Nelway Laranja. Porque essa é a grande pergunta. Se esse dinheiro foi para a Nelway, e essa Nelway Laranja é um bolso de algum diretor do Corinthians ligado ao Augusto Melo, aqui está o crime. E aqui é o crime em que o Corinthians é vítima, seja de um dos seus diretores, seja de outra pessoa. Então, acho que aqui a gente passa a ter duas investigações. Estou errado? Não, é exatamente isso, e é o que o Armando também me disse. Ele falou assim, olha, sobre o conselho investigar, eu respeito o conselho e entendo que a Comissão de Justiça ela vai apurar isso, só que eu tenho certeza que o principal objetivo dela é apurar o que foi feito com esse dinheiro, né? Para onde foi parar o dinheiro que o Corinthians pagou de comissão e para a empresa do Cassundé, para onde que ele foi. Porque, assim, a polícia chegou à conclusão, isso está no inquérito, né? Quando ele instaura o inquérito, o advogado fala isso, que ele concluiu que essa Nelway, a empresa que estaria no nome da laranja, de uma laranja, esquisito falar assim, né? Mas é isso. E aí essa empresa, o delegado conclui
que é uma empresa de fachada. E aí ele já tem na investigação elementos que mostram que essa empresa se relacionou em outros momentos, em outras operações financeiras não relacionadas a essa, mas que essa empresa se relacionou até com empresas que estão em nome de criminosos que atuam na Baixada Santista. Então, assim, muito... Essa Neoway é o grande ponto. Ela é muito... sabe, tem muita suspeita pairando sobre essa Neoway. E o advogado do Cassundé, o cara que fez a intermediação do contrato do Corinthians, ele disse que o Cassundé também é vítima. E aí ele levanta uma outra questão importante. Ele fala assim, a gente precisa entender por que a VaideBet rescindiu o contrato. Ela podia rescindir? Porque o meu cliente tinha uma comissão para receber. Se ela rescindiu sem uma justa causa, meu cliente tem direito a receber a comissão ainda. E aí isso a gente vai analisar, o que vai fazer. Então tem, assim, é um caso que ele vai tendo várias ramificações. André, você assistiria esse filme nos cinemas? Já virou mais do que uma série, né? É uma série, não é um filme, é uma série. É uma série com reviravoltas e ainda teremos outras, né? E aí eu fico mais uma vez indignado com a questão da moça que é tida como laranja da história, né? Você vê que na reportagem, assim, o Diego Garcia já tinha mostrado a casa, já tinha mostrado ela com os filhos ali no UOL. Aliás, foi, né, pela primeira vez foi o Diego Garcia que mostrou isso aqui. E aí ontem eu vi também as imagens de dentro da casa, ela apontando, mostrando lá que não tinha nada para comer, que tinha pouca comida na casa. Então, assim, eu olho muito para esse lado, né, social, esse lado humano, né? Mais uma vez, é um crime contra um dos maiores clubes do mundo, que o Corinthians, eu entendo que o PVC está falando, o Corinthians pode ser vítima, vítima disso aí, a instituição Corinthians, mas também tem o lado dela, né? Então, assim, é muito triste você ver uma situação de uma pessoa que vive com R$700 do programa Bolsa Família e, de repente, tem o nome envolvido numa situação gigantesca e uma exposição em rede nacional. Claro, mas assim, perfeito, até nesse aspecto, eu saber para onde foi o dinheiro. Por quê? Porque quem como o Perrone disse, se a Neoway laranja, eu faço sempre questão de dizer Neoway laranja, porque tem uma outra empresa Neoway ligada à Bolsa de Valores brasileira que também prestou serviços ao Corinthians, que é outra Neoway que não é laranja. A Neoway laranja pode estar usando, ela está usando a Edna de algum jeito. De qualquer maneira, tem duas vítimas. O Corinthians Esporte Clube Corinthians Paulista. Não estou falando os dirigentes do Corinthians. Estou dizendo o Corinthians. E a Edna. Agora, alguém usou esses dois nomes. Temos mais um superchat da Carolina Santos. Valeu, Carolina. Ela manda aqui, Gil Gomes ou Alborguete? KKKKK. E aí, Perrone? Se fosse uma enquete, eu Gil Gomes, porque votaria no Gil Gomes, porque é o cara que eu me identifiquei muito. Aprendi a gostar de rádio um pouco por causa do Gil Gomes. Mas assim, só para colocar mais um elemento ali, tem a questão política também. Porque o Armando, o vice que é suspeito, né, de ter contratado o detetive, ele faz parte do Corinthians Grande, o movimento que desembarcou da gestão. Os diretores entregaram os seus cargos, né? E ele ficou. Por que ele ficou? Mesmo em atrito com o presidente. Ele ficou porque ele foi eleito, né? Então é diferente. O presidente não pode chegar e destituir o vice-presidente eleito. Ele é segundo vice-presidente, ele fica. E aí, ele, num determinado momento, ele entrou em atrito com o antigo superintendente de marketing do Corinthians, que chegou para ele que eles tiveram um desentendimento justamente porque o Armando levou para o presidente a história de que tinha uma matéria que o Juca tinha procurado para saber informações, para ouvi-lo sobre, e ele leva isso para o presidente e o presidente, segundo ele, não faz nada. Não tomou as medidas, as sugestões, não adotou as medidas que ele sugeriu. E aí isso vira uma briga entre o superintendente, o Sérgio Moura, e ele, e o Armando. E o Sérgio vai na delegacia e apresenta uma queixa-crime, citando o Armando. Então, assim, aí já desmembrou para outro caso policial. Então, o Armando está também no meio de um atrito
político. E ele fala que ele alertou a presidência, falou das medidas que teriam que ser tomadas lá atrás, bem antes do caso tomar toda essa proporção. Perrone, muito obrigada pelas informações e até breve, né? Porque esse caos vai continuar por mais alguns episódios dessa série. Até já. Beleza, valeu, gente. Les dias, bom dia. Tchau, gente, valeu.